Olá, bem-vindo a mais uma interação do programa Conversando com Jefferson. Hoje tenho o prazer de receber a minha amiga, minha colega de trabalho, de profissão, doutora Carol, a Ana Carolina Pedrosa. Ela aqui também é timaubense, estudou aqui em Santa Maria, fez o curso de odontologia na Federal, na Recife. É especialista em radiologia e tem um curso de aperfeiçoamento em harmonização facial. Carol, bem-vinda ao nosso programa. Ô, amigo, obrigada. Prazer estar aqui. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Verdade, Carol. E não sei se você sabe, mas eu me inspirei para fazer odontologia pensando em você. É uma alegria. É verdade. Quando eu ia no seu consultório pequeno, eu achava muito cheiroso, aquele cheirinho de dentista, né? O que é o óxido de zinco, o genol. O óxido de zinco, e eu achava aquele cheiro de dentista maravilhoso. E aí, quando chegou o terceiro ano, né, eu já tinha ideia que era na área de saúde, e quando chegou o terceiro ano, aí eu disse, eu vou tentar odontologia, mas pensando em você. Ah, que coisa boa, Carol. É verdade. Fico muito orgulhoso com isso, é legal isso. Carol, mas você fez odontologia e se especializou em radiologia. Isso. Esse interesse surgiu quando isso? Na faculdade ainda, Jefferson. Na faculdade a gente paga, né, radiologia, cadeira. E aí eu vi que o dentista não conseguia sozinho, com os próprios olhos, diagnosticar e resolver os problemas. A gente precisava de algo mais, né? Desses exames complementares, dentre eles o raio-x. E eu achei super interessante. E lá na faculdade eu já pensei, uma das opções vai ser a radiologia. E depois que eu me formei, aí eu comecei a juntar um dinheirinho, porque a gente tem que pagar, né? Sim, o curso, especialização. Exatamente. A dificuldade normal de todo recém-formado. Isso, E assim, apesar da minha família ser conhecida aqui na cidade, a gente não tinha muitos recursos. Assim, meu pai tinha 3 filhos para sustentar, para pagar um kitnet para a gente morar, alimentação, passagem, essas coisas. E assim que eu me formei, eu passei num concurso da Prefeitura de Jaboatão. Ok. Ainda você trabalha lá ainda hoje? Eu ainda trabalho, faz 16 anos. Ah, coisa boa. E assim, foi muito bom ter passado nisso, porque assim, eu não sabia o que eu ia fazer quando eu ia me formar, quando eu me formasse, né? E aí apareceu a oportunidade do concurso, estudei bastante e consegui passar. Mas mesmo assim, o salário ainda era pequeno, eu andava de ônibus, eu pegava metrô, então eu pegava 2 ônibus e um metrô para ir para o trabalho em Jaboatão, 2 ônibus e um metrô para voltar. Então o começo é difícil mesmo, né? A gente não vem de berço de ouro, a gente tem que lutar, e as pessoas, é bom falar isso para as pessoas verem que estudar, se sacrificar vale a pena. Verdade. Buscar os sonhos da gente. Aí eu juntei um dinheirinho trabalhando na Prefeitura de Jaboatão e consegui pagar meu curso de especialização. Você falou 16 anos de formado, não é? De concurso, não é? Eu lembro, Carol era acadêmica e fizemos aqui em Timor uma ação no Dia do Dentista. Juntamos 1.500 alunos, e formamos os dentes desses alunos lá em frente ao Cine Recreio Benjamin. Lembra disso, Carol? O Cacareco ali, teve uma tenda, não era tenda enorme. Sua ideia foi maravilhosa, né? Porque há tanto tempo atrás, e já pensava em prevenção, já pensava em ajudar, já tinha um olhar assim, direcionado para o próximo. Eu lembro. Foi bem interessante. Vieram muitos acadêmicos. Sim, verdade. Uma zona cheia. Isso. Foi muito legal aquele dia. Foi. Vamos fazer de novo, Vamos fazer sim. Bem interessante. Mas, Carol, então a radiologia, não é que você faz essa parte toda, eu acho interessante porque você acreditou em Timbaúba, Carol. Você veio para Timbaúba e montou aqui uma clínica de radiologia, que muitos pensavam que seria difícil, até impossível, se conseguir manter uma clínica de radiologia aqui. E essa dificuldade realmente existe? Existe, né? Ainda hoje. No começo foi bem difícil. Depois que eu terminei a especialização, aí lá vai juntar dinheiro de novo para montar a clínica, né? Eu tive que financiar meus equipamentos, também não comprei à vista, financiei em 5 anos, então não é nada fácil, a gente tem que ser com esforço. Tem tudo com esforço, mas a gente com determinação a gente consegue. Mas é mais gostoso, Carol?
Vale a pena. Eu sinto orgulho assim do que eu consegui construir, né? Do que aonde eu consegui chegar por mim, pelas minhas pernas. É claro que os familiares ajudam, os colegas incentivam, né? Mas assim, você fica feliz porque foi com suas próprias pernas. E assim, eu tinha medo também de montar aqui na cidade, porque é uma cidade pequena, as pessoas não têm muita renda, né? Espero que melhore isso com o tempo. A gente precisa realmente de políticas que ajudem a inserir dinheiro, né, na nossa cidade, injetar dinheiro na economia da cidade. Mas eu acreditei porque eu nasci aqui, gosto muito de Timbaúba e disse, não, vai ser lá. E no começo tive até um concorrente, fiquei meio desesperada assim, mas aí uma pessoa parou para mim e disse, Carol, faça o seu. Isso. Não olhe para os lados, olhe para frente. E aí foi o que eu fiz. E agora só tá a Top Face, né? Graças a Deus vingou e tá dando super certo. E recebo pacientes tanto de Timbaúba quanto das cidades vizinhas também, tanto particular quanto pacientes da prefeitura, que eu sempre faço um jeitinho de ajudar, né? De dar um desconto, porque eu sei que esses pacientes precisam um pouquinho mais de ajuda. Infelizmente, no rede pública não possui exames de radiografia de qualidade, não é assim, para a população. É muito importante que todo dentista solicite um raio-x panorâmico, pelo menos, para fazer um tratamento. De início, Carol, eu juro a você que eu já estou há 31 anos aqui no mercado e eu não conseguia, porque os pacientes tinham que se locomover até a cidade do Recife, se deslocar, né, Recife. Então era difícil, não era todo mundo que podia ir para Recife fazer um raio-x panorâmico. Então com isso eu deixei de solicitar esse exame por um bom tempo. Mas graças a você, Carol, hoje em Timbaúba é importante que todo paciente faça, eu também solicito todos os meus pacientes que façam um raio-x panorâmico, que existe não só cárie, que na verdade, Carol, outros problemas que acometem os ossos da face. Isso facilitou muito, né, para os dentistas daqui. E antes tinham que mandar para fora, o paciente desistia, não podia ir, dizia que ia gastar mais, e aí isso aí desistia do tratamento. O que é mais importante, Carol, é que o seu exame é de boa qualidade e o preço bem mais acessível, né, do que na capital, por exemplo. Eu entendo, porque a gente conhece a realidade, né, da cidade, da parte econômica, assim, relacionada à parte econômica. Então a gente tem que ser realista e cobrar o que é justo, né? E graças à modernidade, como você falou, hoje em dia as radiografias elas são digitais, a gente vê na hora, fez o raio-x, aparece na tela do computador e imediatamente eu posso mandar esse raio-x para qualquer lugar do mundo, por e-mail, WhatsApp, né? Essas ferramentas. A tecnologia. Exatamente. A tecnologia arrumando tudo, não é? Isso. Harmonizando tudo. E falando em harmonização, você hoje também está fazendo agora a harmonização facial. Isso. Como surgiu esse interesse? E aqui você está fazendo aqui em Timbaúba? Estou fazendo. Bom, muita gente não sabe, mas o dentista está apto a fazer tratamentos estéticos de harmonização na face, que antes só eram feitos pelo médico, ou dermatologista ou cirurgião plástico. Mas com a resolução 198 desse ano de 2019, o dentista tem autorização legal para trabalhar nessa parte de harmonização. E a harmonização é um conjunto de procedimentos. Hoje em dia a gente tem muita opção. Tem o Botox, tem os preenchedores de ácido hialurônico, tem fios de sustentação, tem skin boost. São muitos procedimentos para a gente trabalhar de um modo geral a face, para que o paciente se sinta melhor, né? Fique mais jovem. Fique mais jovem, né? Eu mesmo uso, eu adoro. Foi bom ter aprendido, porque eu aplico em mim também. Então muita gente tem dúvida ainda, né? O que é harmonização? Então é um conjunto de procedimentos para a gente deixar a pessoa melhor, envelhecer com mais qualidade. E autoestima, não é? Levantar a autoestima, né? E a harmonização hoje em dia é muito diferente de antigamente. Que antigamente usavam-se materiais sintéticos. E hoje em dia são materiais biocompatíveis, são materiais, ou seja, que já existem no nosso corpo, como o ácido hialurônico, né? Então, e o Botox também, que vem de uma bactéria
eles não são materiais permanentes que ficam para sempre, eles são reabsorvidos, então são procedimentos mais seguros. Muita gente lembra da Gretchen, né? Com um rosto muito esticado, muito artificial, um lábio grande, um bico grande, e hoje em dia não é assim. A gente tenta fazer de um modo que fique imperceptível, que seja natural. E se por acaso acontecer de não ficar bem, com 6 meses, 8 meses, não é que ele vai sumir, né? Assim? Ele vai sendo reabsorvido. Vai ser reabsorvido e pode retocar. Isso. Muitas pessoas, Jefferson, hoje em dia, elas têm medo. Eu não vou botar botox, não, vou ficar dura, sem expressão. Não é assim, é tudo com moderação, né? Você tem que procurar um profissional que seja especializado naquilo, né? Procure antes ver. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente posta. Então, vamos ver antes e depois daquele profissional, né? Tem que ser de um modo que as pessoas percebam, você está mais bonita. Doutor Jefferson, você está mais bonita. O que você fez? E ninguém percebe que foi feito, né? Tudo com moderação. Bem discreto, mas sempre trazendo para melhor. Na medida certa, Carol, então lá na Top Face, que é aqui na rua Marcel Pinheiro, não é, Carol? Isso. Aqui no centro da nossa cidade, de Timbaúba. Além do raio-x panorâmico, você faz outra parte que é muito importante para a odontologia, que é documentação ortodôntica. Você pode explicar para o nosso ouvinte para que serve essa documentação ortodôntica? Sim, claro. A documentação ortodôntica é um conjunto de exames que o dentista que coloca aparelho solicita. Para que ele pede esses exames? Então, ele precisa ver a inclinação das raízes, ele precisa ver a relação da mandíbula da maxila, porque o dentista do aparelho precisa planejar o aparelho. Não é só chegar e colocar os brackets lá colados, né? Ele precisa ter um planejamento e a documentação ortodôntica dá isso para ele. A gente faz análises com medida de ângulos, né? Tem o laudo da panorâmica, tem fotos de dentro da boca, fotos do rosto. Modelo de gesso? O modelo de gesso para ele estudar. Que com esse dente eu vou colocar aqui inclinação, vou usar aqui elástico, ele vai mais para frente, mais para trás. Então, quando a pessoa vai colocar um aparelho, é importante ela procurar um profissional, né, que seja competente naquilo que ele vai fazer. Não é qualquer dentista que vai botar o aparelho, né? Tem que procurar uma boa indicação, uma boa referência do profissional. Então, um bom dentista pede exames antes de colocar o aparelho. Até para ele se resguardar, né, legalmente, peguei o paciente assim, com esse estado, nesse dia, na data do exame, os elementos dentários dele estavam desse jeito. E guarda, no futuro, se por acaso tiver alguma ação, alguma coisa não der certo, alguma briga, ele tem como provar. O dente do paciente estava assim e para o próprio paciente também. Se resguardar, entrei nesse dentista, meus dentes estavam desse jeito. Então é bom para as duas partes a documentação ortodôntica. Isso é um documento médico, já odontológico, que serve realmente para fazer com que se tenha segurança, não só o paciente como o profissional, que pode planejar, que deve planejar em cima daqueles documentos, daqueles exames, como será o futuro, não é, daquela dentição, daqueles arcos dentários. Isso. E a gente também faz muito exame de cavo, que os otorrinos pedem, seios da face, a gente também faz. Periapicase, né, que são radiografias menores, para ver o detalhe do dente, né, interproximais. A gente faz outros tipos de raio-x, mas sempre da face. E o tomógrafo, Carol, tem assim, alguma projeção para ter um tomógrafo para Timbaúba? Eu queria muito, Jefferson, mas um tomógrafo é bem caro, assim, tá um pouco distante da realidade aqui da cidade. São poucos profissionais que iriam pedir e por enquanto ainda eu não consigo demanda para ter o retorno de um tomógrafo. Mas quem sabe mais na frente, se a economia da cidade esquentar, aquecer, a gente pensa. É nossa esperança, né, Carol? Eu tenho esperança, Jefferson, vai melhorar. Vamos torcer para isso. Carol, então chegou o momento das suas considerações finais. Agradeço a presença, viu, no nosso programa. Eu que agradeço, Jefferson, você ter lembrado, né, de mim, tão importante a gente sentar aqui e conversar, né? Saiba que eu lhe admiro muito como profissional, como ser humano. Sei que você ajuda muita gente, é uma pessoa muito caridosa. E graças a Deus que a gente tem você por perto aqui na nossa cidade, de verdade. Obrigado, Carol. Digo que é sempre verdadeira
Carol eu conheci, ela é pequenininha, na verdade, entendeu? Ela morava junto no prédio, que a minha tia mora ainda. Isso. Então, eu sempre vi aquela menininha lá e acabou sendo minha colega. Foi um prazer, Carol. Oi, amigo. Carol. Obrigada. Eu que agradeço, Obrigada. Carol. Sucesso. Você também. Veja, temos mais um exemplo aqui, doutora Carol, um exemplo de superação, de dedicação, de vontade. Faça assim, se dedique no que você quer, que você vai conseguir. Olhe, curta, compartilhe, mande sua mensagem para a gente, seu comentário e até mais.